Bom, antes de apresentar a nossa primeira nobre palestrante, vou passar para vocês uns informes. Primeiro, questão dos banheiros, quem não foi ainda, é aqui perto da Copa, né, o masculino e o feminino, para vocês se localizarem melhor. Afinal, aqui, né, a gente vai ter as garrafas d'água, ou aí fora também tem água e café, e os lanchinhos aqui dentro mesmo, né? E a gente vai tentar cumprir, né, os horários para não atrasar no decorrer do almoço, o horário de almoço da gente e tudo mais. Então, eu vou ajudar no sentido de controlar o horário dos palestrantes. Ao final de cada palestra, vocês podem comentar ou perguntar alguma coisa, né, para cada palestrante. E a gente vai ter, como você já falou, um momento de preencher a pesquisa do perfil, né, do terapeuta de família de Pernambuco, que vai falar sobre os anseios, as motivações para o desenvolvimento da terapia familiar em Pernambuco, e o que cada um espera da PETEF. E essa pesquisa se encontra nas pastinhas que vocês receberam. E ao final do encontro teremos sorteio de brindes e livros. Né? Outra coisa interessante, as palestras estão sendo filmadas, cada palestra está sendo filmada. Ao final do dia, os DVDs vão ser disponibilizados. Cada palestra, cada DVD é R$20. E a gente tem um kit promocional de 6 DVDs, que são todas as palestras, a R$100. Então, quem quiser comprar hoje, já compra hoje. Quem não puder, pode encomendar junto a PETEF, né, o pessoal da secretaria, e depois pegar. Então, eu vou apresentar agora, né, a professora Cristina Brito, que é a nossa primeira palestrante, que é a nossa colega e associada da PETEF. Ela vai falar sobre a família e os avós. Cristina Brito é psicóloga, mestra e doutora em psicologia pela Universidade de Brasília, terapeuta de família e casal, professora e orientadora do curso de terapia familiar da UFPE, professora aposentada da UFPB, professora adjunta da Unicap, coordenadora dos programas de mestrado e doutorado em psicologia clínica da Unicap. Então, com vocês, Cristina Brito. Para levar no congresso que eu vou terça-feira lá em São Paulo, mas vou até fazer um treino aqui com vocês também, do tempo e tudo mais, nem que aqui eu vou ter mais tempo. Mas antes de iniciar essa apresentação, eu queria situar um pouco o contexto. Eu venho pesquisando avós e netos há mais de 20 anos. É a minha paixão de pesquisa. Né? Eu pesquiso também sobre adoção, envelhecimento, mas esse tema é o que me é mais caro. E eu realmente descobri, eu estudei aos meus alunos, um verdadeiro tesouro quando eu enveredei por essa temática, porque não existia nada no Brasil, não tinha nenhum material realmente brasileiro, genuinamente. Eu ainda consegui alguma coisa no exterior, mas também pouco. E isso era o reflexo de quê? De que a longevidade era curta, né? Se vocês imaginarem, há 30, 40 anos se vivia 40 anos, a expectativa de vida era muito curta, né? Na Idade Média era 30 e poucos anos, então todo mundo tinha que casar, ter filho, fazer tudo correndo, porque morria-se muito cedo. Então, com isso, o relacionamento avós e netos quase não existia. Né? Os netos ouviam falar dos avós, viam fotos dos avós, os pais transmitiam alguma informação sobre os avós, mas eles não tinham a oportunidade de conviver mesmo com esses avós.
quando muito, na infância, na tenra infância, né? Hoje, com a longevidade humana, a gente está tendo a oportunidade de haver muito maior convivência entre as gerações, numa mesma família. Isso é muito bom porque é a possibilidade de apoio, de ajuda mútua, de aprendizagem, de trocas, né, entre essas gerações, mas ao mesmo tempo fonte de conflitos e tensões. Então, a gente que está nesse evento, que é para terapeutas de família ou interessados, ou pessoas que em diversas áreas que estão trabalhando com família, precisa ficar atenta a essa questão, né? A longevidade humana é considerada a maior conquista do nosso século, né? Cada vez mais a expectativa é de que a gente vai viver cada vez mais mesmo, né? Na nossa família, claro que a expectativa muda de acordo com as regiões do país, de acordo com as condições, né? A infraestrutura, tudo isso contribui, é uma coisa sistêmica, né? Por exemplo, a longevidade no Nordeste e no Norte é menor do que no Sul e no Sudeste, obviamente, porque as condições de vida lá são melhores, então isso interfere. Mas o fato é que a longevidade está aumentando em todo o mundo, é um fenômeno mundial e fonte de preocupação também, porque apesar de ser uma conquista humana, ela também traz dificuldades, né? Eu não vou entrar porque aí já seria entrar no envelhecimento. Bem, os avós voltaram a ter um protagonismo que tinham deixado de lado, porque com a Revolução Industrial, principalmente com esse marco, a família se fragmentou, né? Antes, o que é que a gente tinha? Aquelas grandes famílias, a família extensa convivia com a família nuclear, todo mundo ali socializava as crianças, tios, primos, avós, tudo era junto. Com a Revolução Industrial, a família nuclear se desmembrou, o homem teve, principalmente o homem, teve que sair em busca das fábricas, do trabalho, e aí houve esse desenraizamento das suas origens e separação, né, da família extensa. Então a família nuclear ficou arcando sozinha, praticamente, com as responsabilidades e o cuidado da prole, né? Haja vista sobrecarga que a gente vê hoje dos nossos jovens casais, né, que chegam na clínica, muitas vezes sobrecarregados, estressados, principalmente a mulher, sobre quem ainda recai muitos cuidados, né? Então, às vezes, famílias que estão sozinhas num estado, sem apoio de ninguém. Acabei de visitar domingo uma ex-aluna muito querida, está lá em Nápoles, sozinha com o marido, duas filhas, sem apoio de ninguém, né? De família, eu estou dizendo assim, porque é mais próximo, é mais aconchegante e tudo mais. Então, agora a gente está vendo esse retorno do protagonismo dos avós devido a diversos fatores, né? Que eu poderia elencar rapidamente. A saída da mulher do mercado de trabalho, né, foi um fator decisivo, porque essa mulher trabalhando, muitas vezes ela requisita os avós para olhar os netos, para cuidar dos netos, né? Mesmo que seja parcialmente. E as novas configurações de família, aqui vai ser falado sobre outras configurações de família, né, que nós temos além da família nuclear. A gente tem novas, entre aspas, elas sempre existiram, né? Mas agora elas têm uma visibilidade muito maior. Então a família monoparental. A família monoparental, ela é chefiada por um só dos genitores e sua prole. E o avô e a avó nessa família participam muito, né? Principalmente o lado materno. Participam muito porque na ausência desse pai, principalmente esse avô está suprindo a ausência do pai. Eu estou com uma aluna lá do mestrado que está exatamente fazendo pesquisa sobre isso. Ela ouviu 8 avós e eles realmente se colocam no lugar desse pai que não está presente. Principalmente aquele pai negligente, que procura os filhos, entendeu? Então eles estão ocupando esse lugar. A família recasada é outra também. É um momento de transição, né, entre a separação de um ou de ambos, os membros do casal, e a entrada no novo casamento, justamente nesse momento de transição. Os avós são acionados,
muitas vezes, para dar apoio a esses netos que se sentem inseguros, que não sabem o que, é que vai ser essa família, e aí são os avós que vão dar essa estabilidade, porque eles estão num momento de vida onde eles têm mais tranquilidade, mais calma, geralmente já estão aposentados, têm mais disponibilidade de tempo para ficar com os netos, para ouvir os netos. Então eles são realmente muito importantes nesse momento de tensão. E agora com esse problema que a gente está vivendo em todo mundo, e no Brasil também, de desemprego, né, de dificuldades dos jovens para se empregar, arrumar um lugar no mercado de trabalho, ter que estudar mais, né? Numa época em que eles deveriam estar com seus pais, conversando, passeando, usufruindo da sua aposentadoria e do tempo que lhe resta de vida, eles estão ainda cuidando de netos. Preocupação com o bem-estar dos netos, escolaridade é um grande problema também para esses avós. Estou com outra aluna do doutorado que está pesquisando a voz de escola dos netos, a Tereza, e é exatamente isso. Os avós estão cada vez mais presentes na escola, indo para reuniões escolares, substituindo os pais, acompanhando os deveres das crianças, sem às vezes ter preparo para isso. É uma situação delicada. Então a escola também precisa estar atenta a essa questão, né? Que são os avós muitas vezes que estão lá acompanhando esses netos. Situação financeira, eles muitas vezes abrem mão do seu próprio lazer, do seu próprio cuidado, dos seus remédios, de comprar um calçado novo, né? Enfim, suas próprias necessidades para estar bancando os netos. Acontece muito isso também. Então, o aperto financeiro que essa situação gera. Eu, inclusive, tenho um texto de uma economista e ela fala isso. O quanto os avós economizam para o Estado, que ninguém nunca desperta para isso, né? Porque se não fossem esses avós, quem estaria se responsabilizando pelas crianças? O Estado, né? E quando eles economizam para os próprios filhos, porque é um trabalho gratuito. Eles não recebem isso, né? Fazem isso gratuitamente. Se esse casal estivesse pagando uma babá, uma creche, sei lá o quê, estaria gastando. Então eles economizam também financeiramente, tanto para o Estado como para os pais. E com a disciplina, essa também é uma preocupação desses avós, principalmente quando os netos se aproximam da adolescência. Eles se queixam muito. Ele não me ouve, ele não quer mais saber de mim, do que eu digo, diz que o que eu digo é ultrapassado, que eu não estou com nada. Então, eles também têm dificuldades com a disciplina dos netos. Tá? E com o seu futuro. Quem é que vai cuidar deles? E se acontecer alguma coisa comigo, quem é que vai cuidar deles? Eles também pressionam isso. Vai passar. Eles se ressentem de não terem tempo para si, estarem presos, se sentem presos, né, nessa situação. Também tem que ajudar os netos a lidar com a perda dos pais, que não é fácil também. Além de todo esse cenário que eu falei, eles ainda têm que tentar entender esses netos, né, que muitas vezes estão revoltados com os próprios pais, porque não cuidam deles, por conta de separação, por conta de droga, por conta de encarceramento, né, atos ilícitos, também é outro encarceramento dos pais, enfim. Então, conclusão. Apesar de tudo, os avós expressam um profundo amor pelos netos. Esse amor existe, né? Eles querem bem esses netos, apesar de todo esse cenário que eu apresentei, apreciando sua alegria, o afeto, a companhia, tem uma aliás, e as brincadeiras e passeios que fazem com eles. Apesar de tudo, os netos são fontes de alegria, são fontes de lazer. E eles se renovam nesse momento. E é por isso que é uma situação de muita ambivalência que eles vivem, né? Ao mesmo tempo que eles não gostam da situação, vocês estão entendendo? Eles não gostam da situação em que eles foram colocados, mas eles amam os filhos. Então é nessa ambivalência que esses avós vivem. Bem, vou dar agora um panorama do que eu já pude observar na literatura brasileira. Com grande
alegria também que eu vejo como uma pioneira desse tema, eu me considero uma pioneira desse tema, que já há muitos estudos no Brasil. O pessoal está cada vez mais pesquisando e nas diferentes partes do Brasil, desde o norte até o sul, não é? A temática dos avós. E aí eu vou apresentar para vocês algumas dessas pesquisas. Obviamente que eu não vou esgotar todas, mas eu vou apresentar algumas. Tá? Então a gente tem uma pesquisa que foi feita na Bahia, gravidez na adolescência. Né? Com 20 milhões de adolescentes de 14 a 19 anos, de zona urbana, e 20 de uma área semi-rural, de nível socioeconômico baixo, na Bahia. As mães, aí eu estou apresentando já os resultados. As mães das adolescentes foram o principal apoio. Recai muito sobre a avó materna, né? Seguida das vizinhas, pai da criança e agentes de saúde. Essa é a principal rede de apoio. Engravidaram cedo. Essas mães também, muitas vezes, engravidaram cedo. Isso há uma repetição, né? Elas também foram mães muito cedo e agora são avós muito cedo. É uma consequência natural disso. Então, aí elas se sentem culpadas, porque não souberam orientar as filhas. E as filhas não reproduziram também o que elas passaram. No contexto rural, o que é que Fonseca e Bastos concluíram? Que as adolescentes se responsabilizaram mais pela própria família, no contexto rural. Porém, no contexto urbano, elas ficaram, em sua maioria, morando na própria família. Então, a menina fica morando na casa dos pais, com essa criança. Né? E tudo isso é atrapalhado, porque muitas vezes vai ser a avó que vai ocupar o lugar de mãe, quando na verdade ela é a avó, e aí fica tudo atravessado, ela não sabe se é mãe, se é avó. Né? E a menina muitas vezes se torna irmã, fica no lugar de irmã desse filho, né? E é tudo meio perturbado. Chamam a mãe de manhinha, chamam a avó de mamãe, é uma complicação. Às vezes chamam a avó de mãe, chamam a mãe pelo nome como se fosse uma igual. E aí, vamos pensar no futuro, na falta dessa avó ou desse avô. Quem é que vai exercer a autoridade, né, para essa criança? Porque se ela não teve na mãe uma figura de autoridade ou no pai, não vai ter agora, né? Então é tudo meio que perturbado nesse contexto aí da gravidez na adolescência. Tem outra também que eu trouxe, pode passar. A de Falcão de Salomão, essa foi feita em João Pessoa. Realizaram uma pesquisa com 25 mães adolescentes de 13 a 19 anos e suas mães também. Bem, os resultados mostraram que as avós também engravidaram cedo, olha, mesmo resultado da Fonseca e Bastos. Perceberam de forma positiva a filha como mãe. Essas avós viram a filha como responsável, como tomando conta direitinho do próprio filho, embora algumas demonstrassem paciência e negligência com o bebê. Né? As principais atividades dessas avós foram cuidar e orientar as filhas, apresentaram confusão de papel entre ser mãe e ser avó, e o pai dos bebês, os sogros e os vizinhos também auxiliavam no cuidado. A rede de apoio também incluía essas pessoas, mas a mãe como a figura principal. Tá? Pode passar. Esse é o cenário da gravidez na adolescência. Outra pesquisa foi com 12 adolescentes de baixa renda, entre 14 e 19 anos. Essa pesquisa eu não consegui detectar onde foi realizada. Eu teria que entrar no currículo das pessoas para saber de onde elas são. Elas usaram 3 instrumentos, o ecomapa, uma entrevista semi-estruturada e o genograma. O genograma é bem conhecido da gente, né? Que é o retrato gráfico da família até a terceira geração. Aí os resultados. As participantes disseram que a mãe foi a principal figura de apoio, seguida da sogra, em alguns casos a sogra também deu apoio. Em 2 casos. As mulheres mais velhas da família, tias, primas, foram as pessoas que mais as orientaram nos cuidados com o filho.
conclusão, independentemente da aceitação ou não da gravidez da filha, houve alguns casos em que a mãe sugeriu aborto. A própria mãe sugeriu aborto. Independentemente da aceitação ou não da gravidez da filha, as mães apareceram como a principal figura de apoio nesse momento. Notou-se também uma carência de apoio institucional a esses jogos, ao que reclamaram das políticas públicas, dos serviços de saúde, da falta de atenção que elas sentiram nesse momento de suas vidas. Então, o que a gente pode concluir diante desse tema é que, embora muitas mães nem gostem do fato de a filha ter engravidado precocemente, mas elas caminham. Isso é uma principal figura. Vai passar. Dependência química, eu juntei as duas, dependência química e negligência por parte dos pais. Porque uma coisa é decorrente da outra, né? Muitas vezes, quando esse jovem, a jovem está envolvido na dependência química, ela se torna negligente, não cuida direito dos filhos. Né? Então, a gente tem aí essa pesquisa de Mainet e Van der Broek, que foi uma pesquisa mais recente. Ela realizaram entrevista com 10 avós provenientes de camada social desfavorecida, sendo 5 maternas, 4 paternas e uma criava um sobrinho neto do marido. Ela não era uma avó no sentido, né, biológico do termo, mas criava um sobrinho neto do marido. A maioria do ensino fundamental e completo era casada, residentes em Curitiba. Resultados. Aí vê que resultado interessante. Antes mesmo de assumirem a criação, as avós já se envolviam nos cuidados da criança. É muito comum. Antes mesmo de pegar essa criança para criar definitivamente, elas já estavam envolvidas nos cuidados. Né? Independente de os pais morarem na mesma casa. Em algumas situações, os próprios netos preferiram morar com as avós. Foi a opção dos netos. Partiu deles o desejo de morar com os avós. Tá? É interessante também esse resultado. As próprias crianças decidiram morar com os avós. Quais foram os principais motivos para que as avós assumissem esse cuidado? Presença de doença mental ou dependência química, desconhecimento de quem era o pai, negligência e abuso infantil por parte dos pais. Então, as avós não aguentavam ver isso, né? Desse neto tão negligenciado, tão maltratado, e aí tomavam para si o cuidado desses netos. O significado do papel para a maioria foi equiparado ao de mãe, embora duas delas tenham alegado que o papel de avó não era igual ao de mãe, por conta da idade e da falta de disposição. Né? E realmente não é. O papel de avó é diferente do de mãe. Né? O de mãe é de criação mesmo, de responsabilidade, de dar limite, né? de caminhar esse neto ou esse filho para a sociedade. A avó já ficaria na retaguarda, né? Ela ficaria mais numa posição realmente de apoio. Mas nesses casos aí elas são chamadas realmente a ocupar o lugar de mãe. E não é fácil para elas, isso não é fácil para passar. Também, consequências da criação dos netos na vida das avós. Algumas continuaram a trabalhar ou passaram a fazê-lo para fazer face às despesas com os netos. Elas passam a trabalhar, fazer pequenos bicos, lavar roupa, vender plantas, enfim, procurar faxina para poder fazer face às despesas com esses netos. Elas perceberam o contato com os netos de forma positiva, pois eles proporcionam carinho e alegria. Aqui para dizer para vocês, mesmo numa situação adversa, elas gostam dos netos. Elas apresentaram medo de morrer e de não ter quem cuide dos netos, que eles venham também a se envolver em comportamento de risco. Tá? Delinquência e envolvimento com drogas. O medo que elas têm também é esse, né? Que o neto siga o mesmo caminho e venha a se envolver com esses comportamentos de risco. Pode passar. Migração. Aí eu trouxe também o resultado da pesquisa de Silva, que foi realizada em Anápolis, centro-oeste do Brasil.
5 avós do sexo feminino, maternas ou paternas, de 50 a 60 anos de idade, e elas cuidam de um ou mais netos, enquanto o filho está em outro país. Elas objetivaram investigar a forma com que elas se beneficiam e experienciam esse processo. O resultado é apontado que, ao serem cuidadoras primárias dos netos, elas experimentam sentimentos contraditórios, em que, pese o amor que as avós demonstravam pelos netos, se mostraram cansadas e sobrecarregadas com a situação, especialmente quando os netos chegam à adolescência, sentindo-se confusas quanto à criação. Se por um lado as avós se sentem felizes com a presença do neto em seu cotidiano, por outro lado sentem-se muitas vezes sobrecarregadas. Das 5 avós entrevistadas, 4 delas já moravam e cuidavam dos netos, mesmo antes da filha ir para o exterior. Como eu estou dizendo a vocês, é como uma continuação. Elas já vêm cuidando antes de assumirem definitivamente. As causas que levaram os netos a morar com as avós vão desde o nascimento, foram gravidez precoce e divórcio do casal. São os 2 motivos predominantes aqui no Brasil. A gravidez na adolescência, porque tem países que já permitem aborto, né? Não há esse problema social da gravidez na adolescência em alguns países, mas o nosso país não permite, né, por diversos motivos, principalmente religiosos. Então a gente tem esse fenômeno da gravidez precoce, que ainda é sério, né, no nosso meio, e o divórcio ou separação do casal. Essa aí foi minha aluna no doutorado, Flávia Schuller. Ela realizou uma investigação na cidade de Recife com os cuidadores de 7 adolescentes cujas mães haviam migrado para o exterior. Tinha mães na Alemanha, nos Estados Unidos e na Suíça. Essa pesquisa aí. Destacaram-se 4 avós, né, porque desses 7 jovens, 2 eram irmãos, ficaram com o próprio pai, a mãe migrou e o pai ficou com os filhos. Uma foi essa tia que ficou responsável pela criança, pelo rapazinho, e as outras foram avós, né, e um ficou só. Com os cuidadores, passa um pouquinho para frente aí. Então, destacaram-se 4 avós que ficaram com a total responsabilidade desses netos, sendo 3 maternas e 1 paterna. Eu não sei se vocês estão observando, mas o lado materno é quem mais cuida. Isso realmente é uma realidade, não só aqui, mas no exterior também. O lado materno é o mais acionado a cuidar, né? E, consequentemente, isso faz com que os avós maternos sejam os preferidos pelos netos na literatura. Porque é uma decorrência. Se há mais convívio, se há mais contato, o apego é maior por esses avós, né? Maternos do que são os paternos. Então, ele pode passar. Netos doentes ou com deficiência é outra realidade, né? Aí a gente tem a pesquisa de Couto, que foi em Minas, né? No Poço de Caldas. Ela buscou conhecer as vivências de familiares responsáveis por crianças ou adolescentes que não estavam vivendo com seus pais e que estavam matriculados na APAE de Poço de Caldas. E se responsabilizavam por essas crianças com deficiência. Objetivou entender as escolhas, as expectativas, os sentimentos e a rotina do cuidado. Os resultados apontaram que todas as crianças sofreram desde o início da vida situação de negligência, rejeição por parte dos pais e algum tipo de abandono. É interessante dizer isso também. Nessa literatura sobre crianças com deficiência, os avós são também muito acionados e o apoio dos avós nesse momento faz com que os pais também aceitem melhor a deficiência do filho. Entendeu? Os avós são importantes também nesse apoio. Assim, coube a alguém da rede de parentesco mais próximo assumir o cuidado da criança, sendo as avós as principais cuidadoras dos filhos. Vou passar. Mariano e Flamengo de Amigos, na mesma região de Minas também, corroboram com a pesquisa anterior em relação ao apoio que as avós das mães
para aliviar o estresse que sobrevém com o nascimento de uma criança com deficiência. Na pesquisa deles, foi possível observar a interação entre míades de avós cuidadoras e seus netos com deficiência em uma atividade musical. Esses dois autores, eles são terapeutas, uma é terapeuta profissional e fisioterapeuta. Eles usaram a atividade lúdica com avós e netos com deficiência, bebês. O resultado sugere que a musicoterapia pode auxiliar no desenvolvimento da saúde emocional de famílias de crianças com deficiência. Separação dos pais. É um dos maiores motivos também que levam os avós a cuidar dos netos. Aí a pesquisa que nós realizamos aqui em Recife, 62 avós, 32 mulheres e 30 homens, que criavam netos na cidade de Recife. Conclusão. Essa, como eu já disse, né, antes, essa situação é vivenciada com muita ambivalência de sentimentos, pois a maioria, ao mesmo tempo em que demonstrava apego ao neto que criava, sentia-se sobrecarregada com a situação. É tão interessante essa pesquisa porque elas diziam assim: eu estou cansada, é muito difícil cuidar de uma avó, de um neto na minha idade. Elas se queixavam, aí no fim a gente perguntava: por que a senhora ou o senhor acha que deve continuar a criação do neto? Comigo. É tão interessante esse resultado, né? Porque eles se queixam, eles também. Sendo que os homens se queixam menos, porque quem assume mais o cuidado é a avó, né? Ainda quem continua cuidando mais é a avó. Aí, na hora de dizer assim, não, eu queria que. Alguns disseram, eu queria que a mãe realmente se responsabilizasse, o pai, o neto é quem vai decidir. Alguns disseram isso. Mas a maioria disse que devia continuar com eles. Quer dizer, eles querem continuar cuidando. Apesar de tudo, eles querem continuar cuidando. É contraditório. Pode passar. A outra pesquisa foi essa daí foi uma comunidade de baixa renda. Nessa primeira foi classe média, sabe? Classe média. Aqui foi aqui em Cabo de Santo Agostinho, essa pesquisa. Foi uma monografia de uma aluna que eu orientei, de assistente social, que terminou virando esse artigo. Foram 9 avós e um avô de uma comunidade carente, no Recife, que criavam de 1 a 5 netos. Vocês imaginem criar 5 netos. E possuíam renda mensal média de um salário mínimo. Os motivos que levaram os avós a criar os netos foram gravidez na adolescência por parte de um filho ou filha ou sua separação. A iniciativa, em geral, partiu dos próprios avós. Os sentimentos experimentados foram de satisfação e felicidade, embora todos tenham se queixado da difícil situação financeira e da dificuldade para colocar limites com os netos. A relação com os pais das crianças se caracterizou por distanciamento e não intromissão na criação dada pelos avós. Teve uma avó que disse assim: quando ela veio se meter, querendo se intrometer, eu digo, ela brigou para a justiça, ela se fala. Entendeu? Aí a filha ou a nora, né, fica na dela. Os filhos ajudavam esporadicamente e a criação deveria continuar com eles mesmos. Novamente, eles mesmos queriam continuar criando neto. Pode passar. Trabalho dos pais. Esse é um motivo que leva os avós a criarem, às vezes, só parcialmente, né, os netos. Aí a gente tem a de Fonseca e a mim, foi em 2010, investigaram as situações, as condições de 7 famílias de avós num assentamento agrário no Mato Grosso do Sul, estabelecendo uma relação entre os cuidados prestados pelos avós e a qualidade de vida dos netos. A metodologia de pesquisa, subsidiada na sociologia da infância, abarcou a realização de entrevistas e registro de imagens pelas crianças. Os resultados apontam que, mesmo tendo consciência das dificuldades, as crianças sabem como a presença dos avós é importante em suas vidas. Reconhecem que são parte fundamental do cotidiano da família e, por isso, se preocupam com os mais velhos. É interessante esse achado porque a literatura diz o seguinte: que uma criança que convive com os seus avós, né, tem a oportunidade de conviver com os avós, ela vai também respeitar os idosos de maneira geral
geral, né? E vai aceitar melhor o seu próprio processo de envelhecimento, né? Porque elas conviveram com essas pessoas, né? Então, o envelhecimento dos avós, a figura dos avós, favorece o respeito aos demais idosos de maneira geral. Pode passar. De novo, da mesma forma, a incumbência de criar os netos tornou-se inicialmente um desafio para os avós, mas com o passar do tempo eles se tornaram dependentes das crianças. Oliveira fala isso também. Há como que uma cumplicidade. Eles desenvolvem uma cumplicidade entre eles, né? Porque exatamente são as duas gerações, vamos dizer assim, teoricamente, mais negligenciadas e sem poder. As crianças e os idosos. São as duas fases extremas do ciclo vital da família, né? Que estão convivendo juntos. Então, eles meio que se fortalecem. Eles se fortalecem mutuamente, né? Nesse convívio. Então, valorizando sua presença em suas vidas, apesar de todos os percalços que enfrentam. Vamos passar. Cardoso entrevistou avós que cuidavam de netos na cidade do Rio de Janeiro, e pertencentes à classe média, que já é classe média. A elas foi atribuída a tarefa de cuidar dos netos enquanto os pais trabalham fora. Os resultados evidenciaram dificuldade para lidar com essa atribuição, devendo cada um encontrar a melhor forma de ser avó na contemporaneidade, conciliando o desenvolvimento pessoal e o relacionamento familiar. Conclusão: as avós cuidadoras representam um suporte prático para os filhos, pais, e afetivo para os netos, embora desempenhem um papel secundário na educação deles. Essas avós não querem se envolver muito. É o que a gente chama do avô formal ou avô formal. É aquele avô que fica mais na retaguarda, né? Só se envolve quando ele é solicitado. Inclusive, há algumas metáforas para denominar os avós, né? Apagadores de incêndio, cães de guarda, porque eles ficam lá, né? Observando. Quando eles são acionados, aí eles aparecem. Pode passar. Mas deveria ser esse mesmo lugar para bem, esse para terminar, porque não tem muita pesquisa sobre a zona rural ainda. As pesquisas são muito feitas na zona urbana. Aí eu peguei essa pesquisa aí, de Santos, Silva e Pontes, que referiram a escassez de pesquisa sobre a relação avós e netos nos municípios rurais. Para vocês verem que ainda tem para se fazer esse plano, né? Tem muita coisa ainda para se fazer. Na pesquisa que realizaram com 2 famílias ribeirinhas, numa comunidade isolada e muito pobre do norte do país, também eu não detectei qual foi o estado nessa pesquisa, deixaram claro. Os autores constataram o costume que existe, bem interessante, é um costume cultural, e os avós adotaram o primeiro neto. O primeiro neto é deles. Os filhos já entregam. É cultural lá nessa região. E predomina o modelo tradicional em que o homem trabalha e a mulher se encarrega de cuidar dos filhos e das atividades domésticas. E naquele modelo bem patriarcal, né? Que o homem trabalha e a mulher fica em casa cuidando da prole e das atividades domésticas. A ela cabe fornecer carinho, cuidado e apoio aos filhos e aos netos. Pode passar. Bem, considerações finais. Proteger o neto de situações de abandono, negligência e sofrimentos variados foi a razão fundamental que levou as avós a assumir a criação do neto. Tem os avós também aí, viu gente? Mas o protagonismo das avós é maior na criação. Outras motivações estão relacionadas aos sentimentos de afeição pelos netos, de responsabilidade familiar e de dever moral. Elas acreditam que é papel delas cuidar do neto, confirmando a ideia de que, principalmente para a população empobrecida, a família é vista como uma rede onde cada um tem responsabilidades e obrigações para com ele. Porque vocês viram que muitas são pesquisas com famílias carentes. É preciso reconhecer que alguns avós não aceitam exercer apenas o papel de avó e fazem questão de manter um ou mais netos junto a si como uma forma de ainda se sentir exercendo a função de mãe. A gente não pode ver essas avós somente como coitadinhas, pobrezinhas, que estão sendo obrigadas a isso. Tem avó que quer mesmo,
criar nela. Ela gosta disso. É como se ela ainda se sentisse útil, né? Tivesse ainda algum papel social, né? Criando esse mundo. Acompanhando a literatura que tem sido produzida, o que é que eu também pude ver? Chama atenção a multiplicidade de pesquisadores dos mais variados campos do conhecimento. A gente tem nessas pesquisas enfermeiros, assistentes sociais, gente que lida com literatura, tem escritores, tem poetas, analisando a figura dos avós na literatura infantil, na literatura de maneira geral, tá? Educação, gerontologia, terapia ocupacional, informática, eu tenho pesquisa de informática, que é os avós usando a tecnologia, usando hoje as tecnologias de informação, de comunicação, de gênero, psicologia, entre outros. Então, veja como é variado, né, o interesse também dos profissionais por essa temática. Notou-se também um crescente interesse que se apresenta sob a forma de dissertações, teses, livros, capítulos, artigos em diferentes programas de pós-graduação e região do Brasil. Torna-se necessário, portanto, dar visibilidade a essa questão para que os profissionais de saúde, educadores, terapeutas, entre outros, valorizem e colaborem nos seus respectivos campos de atuação para atenuar o impacto que tal situação acarreta para os idosos. Estou chamando a atenção aí da necessidade que nós, profissionais, temos de atentar para essa questão, né, dessa sobrecarga desses avós. Muitas vezes esse menino está indo mal na escola e a professora só faz reclamar, mas não sabe o contexto. Não vê em que situação essa criança está, né? A gente precisa contextualizar, precisa ter esse olhar sistêmico, né? É imprescindível também a criação de intervenções e espaços de acolhimento dessas pessoas para que possam usufruir com alegria e prazer desse relacionamento com as demais gerações. Eu não estou supervalorizando os Estados Unidos de forma nenhuma, mas lá eles têm vários projetos e vários grupos que dão assistência a esses avós e esses avós, né? Avós com filhos encarcerados, eles dão suporte. Né? Às vezes eles têm advogados que os orientam, eles recebem orientações de economistas para desenvolver um pequeno negócio, às vezes na própria casa, para ajudar na subsistência da família. Eles têm um apoio social, entendeu? Grupos para pais com crianças especiais, com deficiência. Agora mesmo, esse drama que a gente tem aqui no nosso estado, com essa questão da microcefalia, né, com as crianças. Então, essas pessoas precisam de cuidado, essas pessoas precisam de amparo, né, de políticas públicas que possam dar apoio a essas avós e esses avós que estão aí cuidando dessas crianças, né, e desses adolescentes. Bem, é isso aí. Eu queria aproveitar o final da palestra para divulgar com vocês um evento que vai acontecer em 27 e 28 de julho. 26 é o dia dos avós, não sei se vocês sabem. 26 de julho. Vai ser no ano que vem, em Salvador, na universidade. Quem está fazendo esse evento juntamente comigo é a UCSAL, a Universidade Católica de Salvador. Está no site da UCSAL. É UCSAL. S-A-L, tá? Aí já está lá no site porque eu não pude trazer folder, porque a gente ainda não recebeu nenhuma ajuda financeira. Eu vou divulgar. Então, vai ser A Voz dos Avós, Família e Sociedade. Esse evento começou lá em Portugal, nos Açores, se realizou 2 vezes nos Açores, e depois foi em Lisboa e a última foi em Toronto. E aí eu fui convidada a trazer o evento para o Brasil. Então ele está vindo pela primeira vez para o Brasil. Ele começou em Portugal e está vindo para cá. E a gente tocou essa tarefa junto com o pessoal de Salvador, que também está muito entusiasmado. Então esse congresso eu acho que vai ser muito bom, né? A gente já está com as inscrições abertas. Já confirmaram presença de pesquisadores de Portugal, da França, de Luxemburgo. Então a gente vai ter presença de pesquisadores, não só do Brasil, como internacionais. E a gente está divulgando esse evento.
vocês se interessarem de ir na vacinar do Brasil. Tá bom? Então é isso aí. Então agora a gente vai. Com relação aos netos que foram adotados, né? Os filhos adotados. Esses processos, essas relações dos avós com essas crianças, se dão da mesma forma? Existe alguma coisa em cima disso? Eu já fiz. Olha, eu fiz uma pesquisa com uma iniciação científica, com avós adotivos, e a maioria não faz distinção entre os biológicos, a maioria. Essa pesquisa, somente dois avós, justamente um homem e uma mulher, mostraram uma certa resistência. Eles preferiam que os filhos ainda tivessem tentado mais ter filho biológico, tá? Tem uma certa dificuldade de aceitar a criança adotiva na família, mas foi a minoria, na verdade, nessa pesquisa. A maioria incorpora bem as crianças adotivas, principalmente se são bebês, né? Porque o bebê, geralmente, o próprio bebê se encarrega, né? De captar o afeto, mas precisaríamos de mais pesquisa, sem dúvida, sobre esse tema. Ficou claro, gente? Cristina? É uma situação preocupante essa, na nossa sociedade. Cristina, assim, em relação com a pesquisa, eu estava aqui vendo, que eu tenho, assim, tive já, né, 3 avós, no sentido de filho, quem matou a companheira, e está, assim, repetindo muito, assim, com algumas outras colegas que estavam vendo, de avós que estão cuidando de seus netos por conta do filho ou filha estarem, cometeram um assassinato. E a grande dificuldade, às vezes, é que o filho cometeu o assassinato da esposa e ela ter que cuidar, a paterna cuidar desse neto. Assim, está acontecendo muito isso, eu tenho visto. E tem, assim, sabe dizer se tem alguma pesquisa relacionada a isso, não, né? Mas é uma situação bem difícil também. É muito pesado. Muito pesado. Por aí você vê a necessidade de mais pesquisas que esse tema demanda, né? Muita coisa aí envolvida, por isso que eu disse a vocês que foi um verdadeiro tesouro quando eu entrei nessa temática, porque ela é inesgotável. Vocês acreditam? Cada vez que a gente termina uma pesquisa, já tem outros desdobramentos, já tem outras coisas mais para a gente afinar. Entenderam? É inesgotável esse tema. Ô, Cristina, me trouxe uma curiosidade a tua apresentação. Sempre quando eu ouço você falar sobre esse tema, me dá essa curiosidade de saber assim, que tipo de impacto na vida desses netos que reverbera nível de funcionalidade de uma família, desse cuidado de você ser criado por uma avó, né, uma materna ou paterna, e essa figura dessa mãe, como é que se dá esse rearranjo? Eu acho que assim, também acho que é uma linha de pesquisa, porque a sensação que me dá é acompanhar, a vontade de acompanhar esses netos por um tempo para saber que tipo de impacto isso causou nessa formação do sujeito. Bem, o que eu posso só assinalar para você é o seguinte: uma pesquisa que nós fizemos com a adolescência aqui de Recife, os meninos apresentaram mais do que as meninas dificuldade em dizer que eram criados por avós. Sabe por quê? Porque eles são taxados de femininos, de bicha, entre aspas. Entendeu? Aí eles dizem assim: não, eu não sou criado por vó, não sou não. Aí os coleguinhas dizem: tia, diziam para as meninas, né? As pesquisadoras. E aí houve até uma briga na sala que elas tiveram que separar. Então eles têm dificuldade de assumir isso. Agora, realmente é o outro lado da questão, que eu mostrei aí mais pesquisas com as avós, né? Com os próprios avós que estão se responsabilizando. Mas, sem dúvida, esse é o outro lado que também precisa ser pesquisado. As repercussões disso na vida dessas crianças. Como é ser criado por avô e avó, né? O que é que isso traz? Entre aspas, uma adoção às avós. E
às vezes até sem esses avós quererem, né? Como teve uma avó na pesquisa da gente que disse assim, gente, eu tenho tudo para dizer assim, né? Ela disse assim, olha, eu vou dizer a você a verdade, viu? Eu dou uma madeira, dou banho e jogo para lá, boto para lá. Quer dizer, que cuidado é esse? Né? Mas ela revoltada porque criava 4 netos. Ela dizia, eu não admito que hoje, com tanto conhecimento sobre camisinha, sobre métodos para não engravidar, e minhas filhas continuam tendo filhos para eu criar. E ela continua aceitando os E filhos. ela continua. Bom, gente, a gente adora ela, não é? E a gente podia ficar escutando ela aqui o dia todinho, mas vamos dar continuidade, né? E a gente sabe que uma palestra é boa quando dá esse gostinho de quero mais, né? Essa vontade de ficar perguntando. Então, que vocês desenvolvam essa vontade de perguntar e fiquem tudo aí morrendo de vontade de perguntar. Porque todo mundo sai daqui hoje bem instigadinho, assim, muito mais perguntas do que respostas, né? Então, uma pulse para a foto. Bom, aí a gente entrega aqui para a Cristina, certificado, agradecendo a participação dela maravilhosa, abrindo esse encontro da gente, que você faça parte de vários e vários outros encontros, a gente adora você. Se vocês quiserem, pode gravar aí para o grupo e pode compartilhar, se alguém quiser ter essa referência, né? Pode deixar aí. Enquanto a gente prepara a próxima palestra, eu vou passar aqui umas bolachinhas para Eu vou pedir desculpa, porque eu tenho uma professora portuguesa na minha casa e a gente ficou de dar uma saidinha com ela. Obrigada. a integral e original, tá? Eu passo depois a bolachinha. E aquele vai lá.